Gente, hoje eu tô aqui para falar de algo que me perguntam muito no universo do yoga. Qual o tipo de yoga que é mais adequado para mim, né? São tantas modalidades, como é que eu faço para entender por onde começar? Bom, primeiramente tem algo que precisa ser comum a todos esses tipos de yogasana, que é ser pautado na filosofia do yoga. Ou seja, a base do yoga, a essência do yoga deve ser a mesma. É levar a gente para um relaxamento da mente, um foco, conseguir fazer nosso estresse reduzir, né? Fazer a gente ficar mais em controle, gerenciar melhor a nossa mente, as nossas emoções, a nossa estrutura, fazer a gente ficar mais pé no chão. Então o yoga não é pra gente ficar viajando no outro universo, não, é pra gente estar ancorado aqui no que a gente está fazendo nesse momento. Então isso é algo comum a todos, né? Deveria ser, pelo menos. E a parte filosófica do yoga é muito rica. São vários textos importantes nesse universo que a gente estuda quando faz uma formação, né, um curso de professor de yoga. Então, a gente acaba entrando num universo que é muito para além das posturas, mas tá tudo bem. Às vezes a pessoa quer ir lá e fazer os asanas, ela quer entender dessas modalidades. Então, vamos falar um pouco agora dos estilos de yoga, que tem a ver com o ritmo dessas aulas. Nós somos muito diferentes, né? A gente tem coisas em comum, todos nós, mas a gente tem especificidades. Então é importante a gente perceber que para algumas pessoas vai ser importante trazer um estímulo mais intenso na prática, nas posturas físicas. Para outras pessoas vai precisar trabalhar um pouco mais da energia, do energético delas, com bastante pranayama, com bastante respiração. Para outras, uma prática de mais permanência, de ter mais calma em cada posição. Isso vai muito de acordo com a natureza de cada um, com momentos de vida, com as necessidades, né, com as limitações que algumas pessoas apresentam. Então, para cada tipo desse, vai ter um tipo específico também de modalidade que vai se adequar mais. Inclusive, tem pessoas com restrições de movimentos que pensam assim, yoga não é para mim. E aí existe sim um outro momento do yoga que é a própria yoga restaurativa, que é uma yoga que é justamente para relaxar, né? São posturas que não exigem muito do corpo, então dá para fazer até com bastante limitação, porque a gente usa posturas deitadas para entrar mais no sistema parasimpático do relaxamento, adequando, né, as ferramentas de acordo com as pessoas, e não o contrário, não são as pessoas que têm que se adequar às ferramentas. As ferramentas são usadas de acordo com as necessidades. Então eu vou citar para vocês aqui algumas das modalidades e trazer um pouquinho dos elementos, né? Lógico que de forma superficial, mas mais para vocês terem um panorama. Então eu vou começar pela que eu pratico, que chama Hatha Yoga Flow. A base vem do Hatha Yoga, mas Flow porque a gente vai dando movimentos, né? É uma forma criativa da gente fluir entre uma posição e outra. Então, a gente não segura muito tempo nas posturas. Isso já é uma diferença entre a Hatha tradicional. O Hatha Yoga tradicional a gente faz mais permanência. Então aqui já estou explicando essas duas. Hatha Yoga tradicional e Hatha Yoga Flow. O Flow ele tem essa possibilidade de a gente criar, lógico, em cima de uma base sólida, né, firme, mas a gente vai dando essa dinamicidade para a aula. O Ashtanga é uma série fixa, uma sequência de posturas bem fortes, são 6 séries, normalmente quem começa fica na série 1 por bastante tempo, as mesmas posturas. Kundalini Yoga já é um sistema muito baseado em cima dos pontos energéticos do corpo, dos chakras. Usa muito dos kriyas, né, que são sequências para trabalhar a energia mais sutil. Usa bastante das respirações, principalmente a respiração do fogo, que traz todo esse fogo interno, esse fogo digestivo e essas sutilezas, esse energético. E aí tem vários outros tipos que vão se ramificando, como o Vinyasa Yoga, que é próximo do Hatha Yoga Flow e próximo do Ashtanga, né, uma mistura, trazendo um pouco das posturas usadas no Ashtanga, mas de uma forma mais dinâmica, não tão sequenciada, e por aí vai. É importante a gente se experimentar, se conhecer, ir lá praticar, ver o efeito de cada prática e se dar um pouco mais do que uma aula, que às vezes a pessoa vai uma aula experimental e acha que já deu para sentir os efeitos. Não, é importante a gente ter um pouco mais de persistência e ir se percebendo com essa prática. Eu mesma, dependendo do momento da minha vida, eu costumo ter vontade de praticar, apesar da minha formação ser Hatha Yoga Flow,
e eu gosto demais, é o que eu mais uso. Mas eu já fui lá pro Ashtanga, fiquei um tempo, foi importante para mim quando eu estava precisando ter uma constância nas posturas e entender mais sobre a respiração Ujjayi, que é muito usada nessa modalidade. Kundalini é algo que tem me chamado muita atenção ultimamente, tenho trabalhado mais as posturas energeticamente, então vai muito de acordo com esses momentos. Agora, é importante quando você segue uma sequência ficar um tempo nela. Depois que você já tem maturidade, aí você pode ir lá e experimentar um pouco mais de forma variada, mas é importante ter um rumo, né? Então eu espero que tenha contribuído aí com as dúvidas de vocês, de forma um pouco rápida, dinâmica, mas qualquer dúvida a mais podem me escrever e a gente está aí para isso. Gratidão.